Olá, meninas! Vou contar um segredo para vocês. Muito, mas muito mais importante do que ter um bom especialista em menopausa para fazer a sua consulta inicial é vocês terem um bom especialista para fazer as consultas de segmento da reposição hormonal. E eu vou falar para vocês por quê. A reposição hormonal, ela deve ser feita de forma muito individual. Um esquema, uma dose que uma mulher se dá muito bem, provavelmente não vai ser o mesmo esquema, a mesma dose que a outra mulher vai se dar bem também. Por isso, é muito importante a gente fazer esse segmento para fazer ajustes de medicações e ajustes de dose para que a gente consiga um bom resultado, um bom alívio dos sintomas e com efeitos colaterais controlados. E o assunto do vídeo de hoje é sobre o que a gente pode fazer para contornar, para lidar melhor com os principais efeitos adversos da reposição hormonal. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Júlia Azevedo, eu sou ginecologista, atuo em Porto Alegre e a minha paixão são os hormônios femininos e o universo das mulheres 40 mais. Se esses assuntos são importantes para vocês, se isso é do interesse de vocês, ativem o sininho para sempre receber novidades desse canal. Voltando ao assunto do vídeo, eu acabo vendo no consultório três principais efeitos adversos, efeitos colaterais da reposição hormonal. E que sim, a gente precisa saber manejar eles para que as mulheres tenham um ótimo efeito de resultado de sintomas sem efeitos colaterais que prejudicam a qualidade de vida dela. O primeiro efeito colateral comum da reposição hormonal são as alterações de sangramento. É muito comum que logo depois que a gente inicia os hormônios, as mulheres tenham escapes, tenham alterações de sangramento. Eu sempre comparo com o início de pílula anticoncepcional. A gente não fala assim, olha, se sangrar, se tiver escapes nesses 3 primeiros meses, não te assusta que é normal. A mesma coisa a gente fala na reposição hormonal. Então a gente considera normal até 6 meses de escapes, de sangramentos irregulares por conta da reposição. Caso isso esteja muito desconfortável, caso sejam sangramentos exagerados, cabe sim a gente fazer tratamentos ou ajustes das medicações para lidar melhor com esse sangramento. Uma das opções é a gente diminuir a quantidade de estrogênio que está sendo utilizada. A quantidade de estrogênio vai ser diretamente proporcional à chance de ter sangramento. Então, quanto mais estrogênio a gente usa, maior a chance de o endométrio acabar espessando e acabar sangrando. Além disso, a gente fazer um bom ajuste da progesterona também vai ser fundamental, talvez até mais importante do que o ajuste do estrogênio. Eu sempre falo, no endométrio, o estrogênio seriam os tijolos que a gente vai empilhando, enquanto a progesterona seria o cimento que vai colar aqueles tijolos e não deixar que eles fiquem caindo desordenadamente. Quando esses tijolos caem, acontece o sangramento. Então, por isso, se a gente está usando muito estrogênio e pouca progesterona, é muito comum que o sangramento seja uma coisa que acaba incomodando. Por isso, muitas vezes a gente vai ou diminuir o estrogênio ou subir a progesterona para cessar esse sangramento. Existem também medicações de resgate para fazer parar o sangramento de uma maneira mais rápida, né? Eles não vão tratar a longo prazo, mas eles podem sim ajudar. Daqui a pouco uma mulher que está indo para a praia, que está sangrando, que quer algo que resolva, sim, nós temos o que oferecer. Um sangramento que surge depois desse tempo, então 8 meses, 1 ano, 2 anos após o início da reposição, sempre deve ser investigado. A gente sempre precisa avaliar esse endométrio se não tem alterações como hiperplasias, pólipos, enfim. Então, por isso, um sangramento que surge depois sempre cabe avaliação ginecológica complementar. Agora, o segundo efeito colateral muito comum com reposição hormonal, sensibilidade na mama. A gente acaba vendo ainda mais no início do uso, que a mama fica mais sensível, às vezes mais pesadas. O mamilo, só de encostar, a gente já tem uma grande sensibilidade. Isso é muito comum, principalmente naquelas mulheres que ao longo das suas vidas tinham sensibilidade na mama, seja num período pré-menstrual ou então associado ao uso de algum anticoncepcional. Geralmente, digamos assim, 80% das vezes, essa sensibilidade mamária está associada com o uso da progesterona e não do estrogênio. Então, muitas vezes, se isso é uma queixa que está incomodando, a gente tem que avaliar a possibilidade de reduzir a quantidade de progesterona ou trocar o uso dos progestágenos. Uma opção que eu acho sempre interessante, que eu sempre bato nessa tecla, é a colocação de um DIU de progesterona, porque ele vai fazer o seu papel de proteção de endométrio, que é fundamental na reposição hormonal, mas ele vai ter uma ação local, uma ação só dentro do útero, ele praticamente não é absorvido. Então, mulheres que tenham essa queixa mais importante de sensibilidade mamária, que acaba limitando, por exemplo, para fazer um exercício ou para ter uma relação, e isso acaba incomodando ela, sim, uma opção vai ser a gente trocar a progesterona que ela possa estar usando por via oral pela progesterona, pelo progestágeno do DIU
com levonorgestrel. O terceiro efeito colateral que eu acabo vendo muito frequentemente no consultório é as mulheres se sentirem mais grogues, mais sonolentas. Às vezes elas acham até que a névoa mental piorou depois de começar a reposição. E sabe por que isso acontece? Geralmente por um efeito da progesterona também. A progesterona, ela tem um efeito cerebral, ela vai se ligar nos receptores do GABA, assim como um benzodiazepínico, como por exemplo um diazepam, um Rivotril, ela vai agir de forma muito parecida no cérebro das mulheres. Esse efeito muitas vezes é desejado, especialmente mulheres que estão mais ansiosas, mais irritadas ou que têm insônia. A gente usar a progesterona principalmente à noite vai fazer com que elas deem uma relaxada e se sintam melhores. Só que algumas mulheres não toleram bem esse efeito, elas acabam achando que elas estão piores do que antes de começar a reposição. Por isso, o que a gente pode fazer nesses casos? Primeira coisa, ajustar o horário. A progesterona, se for usada via oral, deve ser usada sempre à noite, nunca de dia, justamente para que a gente não tenha sonolência durante o dia. Além disso, podem ser pensadas outras formas de progestágenos que não vão dar esse efeito de sonolência, porque esse efeito ele é da progesterona bioidêntica, natural, micronizada, enfim. Então, a gente pode usar o adesivo, que vai ter a noretisterona com absorção cutânea, que não vai ter esse efeito. A gente pode, agora novamente, colocar um DIU com progestágeno, um DIU medicado, Mirena no caso, que também não vai ter esse efeito de sonolência, ou mesmo ajustar as doses da progesterona. Daqui a pouco, se tiver espaço para reduzir a reposição, a gente reduzir estrogênio, reduzir progesterona, isso pode ser interessante. Trocar a via da progesterona micronizada, por exemplo, usar por via vaginal, aparentemente não vai ser superior em relação a essa sonolência, porque ela vai ser absorvida e vai ter o mesmo efeito. Por isso, é muito importante a gente sempre ter um bom segmento. Não adianta só fazer uma consulta inicial, começar uma medicação, não se dar bem e parar e sumir. É muito importante a gente fazer as consultas de segmento, porque cada mulher pode ter efeitos colaterais por um lado, por outro, pela quantidade de estrogênio, pela quantidade de progesterona, ou se simplesmente a gente baixar a dose, a gente pode estar usando uma dose que não vai ser efetiva para tratar os sintomas daquela mulher, ou pior ainda, a gente não ter um bom equilíbrio da quantidade de estrogênio e da quantidade de progesterona necessária para fazer o equilíbrio do estrogênio. Por isso, conversem sempre com seus médicos e não deixem de fazer o segmento adequado. Espero que tenham gostado desse vídeo. Até a próxima semana!